Olá, gente, a paz do Senhor. Vamos para mais momento com Deus. Momento de leitura e de falar um pouco da palavra de Deus. E neste momento nós iremos ler o livro de Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, que se encontra no capítulo 6 e o versículo 10. Só vou ler a segunda parte da parte A do versículo 10, que diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui para os irmãos de Éfeso, ele já tinha noção do que estava acontecendo ali naquela cidade, que era uma cidade idólatra, uma cidade que passou por uma situação muito difícil na área espiritual, mas ele foi um homem muito guerreiro, um homem muito destemido, que ele foi corajoso e ali ele implantou a igreja, naquela região ali, com muita ousadia e coragem e fé. E ali ele implanta aquela igreja e ali ele sai. Quando ele sai da igreja, essa carta que ele já estava preso, né? Quando nós vamos estudar bastante essa história, ele estava preso, e quando ele estava escrevendo essa carta para os irmãos, é porque ele sabia que tinha alguns irmãos que estavam se desanimando na fé, já ficando um pouco oscilante, e ali ele manda essa carta, ele diz: no demais, irmãos meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ali quando ele dizia, ele queria dizer o seguinte, trazendo as nossas palavras hoje: irmãos, fortaleça-se as suas forças no Senhor, porque esses ídolos aí, ele não tem vida para dar para vocês. Eles são mortos, são mentiras, são ilusão. E naquela época também surgiu muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores ali, querendo tirar a visão dos irmãos de Éfeso. E quando ele começa a escrever para ele começa já a falar sobre a armadura de Deus para os irmãos, dizendo como era que era para eles se protegerem. E é sobre essa armadura de Deus, sobre a vida espiritual do cristão, é que eu quero falar neste momento. Às vezes é muito fácil eu dizer que eu tenho uma vida espiritual na presença do Senhor, eu oro, eu canto, eu leio Bíblia. Mas o que será, o que nós estamos fazendo para atrair algumas coisas espirituais malignas? Às vezes nós como cristãos, não, mas o inimigo não me toca, ele não tem poder de me tocar. Mas se nós for pensar direitinho, os irmãos de Éfeso, eles estavam diariamente sendo retalhados, sofrendo retaliações por forças espirituais do mal. Porque ali naquela região existia uma força maligna muito grande. É por isso que Paulo ele sofreu muito ali naquela região. E eu quero dizer para você: lute pela sua vida com Deus. Lute para você ter uma vida espiritual ativa na presença do Senhor. Busque o Senhor. Proteja a sua mente. Proteja o seu coração. Diga para o Senhor que você precisa ser diferente. Que você precisa ter experiência com o Senhor a cada dia. Diga para o Senhor. É muito fácil, irmãos, eu pegar a Bíblia e eu ler ela. É muito fácil eu tirar um momento de oração com Deus. É muito fácil eu tirar um período de jejum na presença de Deus. Mas o que eu tenho feito para manter isso? Eu sempre converso com algumas irmãs e digo o seguinte: às vezes nós tiramos um momento de oração e de leitura e de jejum. Mas quando nós levantamos do momento da oração, nós desfazemos tudo aquilo com as nossas atitudes e a nossa língua. É aqui aonde entra a artimanha espiritual da maldade para destruir o povo de Deus. Por isso é preciso ter vigilância constante. Pedir ao Senhor sabedoria constantemente para ser revestido de poder e não desanimar na caminhada. E aqui esse povo de Éfeso foi um povo assim que teve sede de buscar o Senhor. Porém, ele passou um período, um tempo, que quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, que quando chega ali aquela carta, quando Deus
Jesus começa a revelar os mistérios do que ia acontecer com as igrejas. E eu não esqueço de quando Jesus mostrou a questão da igreja de Éfeso. Quando o Senhor disse para eles que eles eram uma igreja, que eles eram cuidadosos, eles tinham cuidado com as coisas, eles tinham cuidado com quem ia chegar lá na igreja lá e pregar, eles tinham esse cuidado para não entrar heresia dentro da igreja. E isso os irmãos da igreja de Éfeso. E ali, quando eles tinham essa preocupação, esse zelo total, é importante demais nós ter esse zelo. Porém, também a importância maior é a comunhão com o reino do céu. É você ter contato diretamente com Jesus e ser orientado por Ele, para Ele lhe dizer e lhe dar o dom do discernimento. Porém, Jesus disse para João, escrever ali os irmãos de Éfeso, que eles tinham todas essas qualidades. Porém, tem aquela palavra bem forte. Porém, eu tenho algo contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou vir contra vocês e retirarei o cartiçar de vocês. E vocês vão ser punidos poderosamente. E ali, quando a igreja de Éfeso, ela ouve essa palavra, ela recebe essa palavra, e eles se levantam, eles se posicionam, continuaram a ser uma igreja zelosa pelas coisas materiais que tinham no templo. E ali, mas eles procuraram buscar o dom do discernimento. Porém, passou-se um tempo. A história nos diz que 90 anos depois, essa igreja voltou a esfraquecer novamente. E nessa fraqueza que eles tiveram, essa recaída, houve uma destruição lá naquele lugar. Não irei me aprofundar, porque isso aqui é um estudo muito profundo, só estou dando uma pincelada sobre isso. Só para lhe falar algo muito importante. A vida com Deus, ela é muito importante para nós hoje. Revestivos de toda a armadura de Deus. Qual é essa armadura que o apóstolo Paulo, ele disse ali para os irmãos de Éfeso, da cidade ali de Éfeso? Ele disse para eles, para os irmãos, tomarem o capacete da salvação. Por que era para eles tomar o capacete da salvação, irmãos? Era para eles bloquearem a mente dele contra todo ensinamento maligno. Toda a ação maligna que ia ser jogada na vida deles. Irmãos, infelizmente, estamos vivendo hoje em uma situação muito difícil. Satanás tem gerenciado a mente de muitos crentes. E eles não têm percebido isso. Está faltando-se vigilância. Está faltando-se conhecimento. Está faltando nós olhar para dentro de nós e nós fazer uma análise de nós e perguntar: meu Deus, como é que eu estou como cristão? Será se Satanás não está me influenciando para me ficar contra alguém? Porque, queridos, quando você sente o desejo no coração de ficar contra o irmão, se analise. Se analise, porque ali tem uma influência maligna muito forte. Se você não se analisar, ele vai entrando sorrateiramente, bem devagarzinho. Quando pensar que não, você está sendo dominado por espírito influenciador do mal. Era isso que Paulo estava orientando os irmãos de Éfeso, que era para eles colocar o capacete da salvação, porque as palavras, ela vem com influência maligna muitas das vezes. E às vezes você não está com o capacete da salvação para proteger a sua mente espiritual. E você se torna uma presa fácil de Satanás. E aqui quando ele fala que nós temos que ter a espada do Espírito, aleluia. A espada do Espírito, que é esta palavra, que ela corta dos dois lados, ela está aqui e está aí também. Aí quando ele dá essa orientação, que é para ele ter essa palavra na mão, que é a espada do Espírito. E ele ainda diz mais, orando sempre, em todo tempo, com oração e súplica, e vigiando. Aí é onde está o ponto, gente. Eis o ponto aqui,
Que às vezes nós oramos, nós lemos Bíblia, nós estudamos, jejuamos, mas nós não vigiamos. E quando nós não vigiamos, todo esse momento que nós tivemos com Deus, vai tudo pro brejo. É tudo desfeito. É tudo colocado sem efeito, porque quando nós não vigiamos, nós damos lugar a Satanás. Porque quando nós estamos vivendo uma vida de oração com Deus, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum, Satanás ele fica observando ao seu redor, aonde é o ponto que ele quer só jogar uma seta bem pequena. E quando nós abrimos essa brecha, aí essa seta vem, aí ele acha mais outro espaço, aí ele começa a vir novamente, e aí ele começa, e aí ele vai. Quando você pensar que não, você está sendo um crente gerenciado por esse espírito maligno. E às vezes você nem percebeu ainda o sinal. Por isso, muito cuidado. Revesti-vos de toda a armadura de Deus e coloque sobre você, sobre a sua mente espiritual, o capacete da salvação. Não abra sua mente para influência maligna. Não abra sua mente, porque Satanás ele é esperto. Satanás ele tem uma esperteza muito grande para derrotar os crentes. Nesses últimos tempos, Satanás não está precisando tirar mais os crentes de dentro da igreja, não. Ele não se preocupa mais com isso, de tirar os crentes de dentro da igreja. Esses últimos tempos, Satanás ele está usando os crentes dentro da igreja para jogar uns contra os outros, para se degladiarem, para os outros gerarem mágoa no coração. Não seja instrumento de Satanás, mas seja instrumento de Deus na terra para impactar a vida, para transformar a vida, para que vida venha a ser salva. Seja instrumento de Deus. E ali quando ele diz que é para os irmãos viverem em vigilância e manter a perseverança na vigilância. Não é só um dia. Não é só um dia. É vigilância sempre, perseverança. Porque se nós formos observarmos, a vigilância, ela tem um poder muito grande que você, quando você ora e vigia, parece que o Espírito Santo, irmãos, ele começa a lhe dar a dica onde é que Satanás está atuando, os pontos negativos que Satanás, aí o Espírito Santo começa a lhe dizer, e aí você começa a observar aquilo ali, você começa a vigiar mais e começa a observar até Satanás desistir de lhe atacar, porque às vezes tem área específica na vida da gente que Satanás quer atacar, e se nós não vigiarmos, ele entra de fininho e faz um destroço muito grande. Mas que nós venhamos nos fortalecer na força do Evangelho, que nós venhamos nos fortalecer da palavra de Deus, que esta palavra ela venha a ser algo assim, um alimento muito poderoso na sua vida. Quando você achar que está sem força, corra para a palavra. Quando você achar que não tem mais desejo de orar, corra para a palavra. Mesmo que você não consiga orar, mas fique de joelho no pé da sua cama. Fique de joelho, mesmo sem conseguir falar. Só diga, Senhor, me ajude. Eu tive um tempo na minha vida que eu fiquei nesse estado, que eu não conseguia orar. Foi na época que meu pai partiu para o Senhor, que eu fiquei muito mal, muito mal. Eu caía no pé da minha cama e eu só dizia, Senhor, me ajuda, porque eu sabia que o Senhor tinha recolhido meu pai. Mas a dor estava muito forte, irmãos, muito forte, que ali eu não conseguia, passei mais ou menos uns 2 ou 3 meses sem conseguir ler a palavra. E ali eu caía no pé da minha cama e só dizia, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não falava outra coisa. Senhor, me ajuda. Até quando o Senhor me indicou alguém para me conversar, que foi o meu pastor. E quando eu sentei com o meu pastor e conversei tudo ali, parece que lavou a minha alma. E ali eu senti vindo da parte de Deus uma cura para a minha vida. E é por isso que eu te digo, tá sem força, você está sendo retalhado por forças espirituais do mal, que significa retaliações. Satanás ele é saliente, ele procura seus momentos de fraqueza para lhe atacar. Fui atacada fortemente, que foi em 2016, foi quando eu perdi meu pai. Fui atacada, mas o Senhor me deu vitória, porque ali naquele momento de fraqueza que eu vivi,
eu deixei um momento de lado a leitura da palavra. E ali eu fui atacada. Mas eu corri para os pés do Senhor. E o Senhor me deu vitória. E eu te digo, corra para os pés do Senhor. E peça ao Senhor, para o Senhor colocar o capacete da salvação na sua mente. E seja cheio do Espírito Santo. E toma posse dessa palavra. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você acha que está cambaleando. Levanta ou não levanta. Caio ou não caio. E ela vai se levantar. Porque aqui é de Deus essa palavra. Amém? E até a próxima. E Deus abençoe a cada um de vocês.